A mensagem que nós vamos estar trazendo da parte de Deus para os irmãos, ela tem como tema da frustração à realização. Existem momentos na nossa vida onde nós geramos uma expectativa de receber alguma coisa boa de Deus, de ter uma colheita, de ter uma vitória. O nosso coração se prepara para aquilo, mas de repente, o que acontece de fato é uma frustração, porque a vitória não chegou. O que eu esperava que iria acontecer, não aconteceu. Então a minha realidade foi frustração. Isso acontece. Mas também acontece Deus entrar na história da nossa vida e transformar a frustração em um momento de um grande milagre, e a realização então se manifesta. Eu quero ler junto com vocês o texto da Bíblia que está em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, que conta uma história dessa. O texto diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Deixa eu só dar uma parêntese aqui. Ele estava junto ao lago de Genezaré. Esse é um lago que fica coladinho hoje com a cidade de Cafarnaum. 2023 a gente vai viajar para Israel e a sua realização vai ser lá nesse lago, comer peixe desse lago. Você pode dizer aleluia? Diga, tá ligado, Senhor? Então, marca aí. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam ali fazendo o que, gente? Lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele acabou de falar, ele disse para Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas por que tu mandas lançar a rede? Então, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes a rede. E então fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Diga aleluia. Pai, fala conosco. Usa a minha vida, que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir sua palavra, e que o teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado. Oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém e amém. Bom, esse texto, irmãos, nos conta a história dos discípulos, que depois de uma noite inteira tentando pescar, uma noite inteira cheios de expectativa, eles chegam na beira do mar, chegam na areia, e eles não conseguiram pegar nada. Todo pescador, quando ele sai de casa para pescar com expectativa. Ele já sai assim: puxa, hoje eu vou pegar uns peixes bons. Cadê os pescadores dessa igreja aqui? Diga aleluia. Aí ele sai cheio de expectativa, e quando chega lá, ele fica um tempão, e o peixe nem belisca a isca, irmão. Como é que ele volta para casa? Frustrado. Essa foi a realidade dos discípulos. Quando você espera muito alguma coisa,
seu coração gera expectativa de que algo bom vai acontecer, e isso não acontece. Vem uma frustração em nós. Essa frustração, ela drena as nossas forças. Essa frustração nos deixa desanimados. Essa frustração, ela parece que aumenta o nosso cansaço, porque imaginamos assim: eu coloquei tanta energia e nada aconteceu. Eu me empenhei tanto e busquei tanto, e nada funcionou. Puxa vida. Pois é. Quando nós experimentamos uma situação assim, pode ser que nós experimentamos isso por cometer alguns erros. Eu vou falar 3 erros que eu acredito que os discípulos cometeram, mas que mesmo com erro, Jesus aparece para mudar o rumo da história na vida deles. Primeiro erro, eles tentaram essa pescaria e esse resultado sem Jesus estar presente no barco deles. Tudo bem, eles eram pescadores, mas se você olhar, quando eles pegaram o peixe, Jesus estava na história. Aqui Jesus ainda não estava na história. Então, uma pessoa que ela é completamente alimentada por um sentimento de frustração, é porque ela não tem Jesus fazendo parte do seu barco. Ela luta para conquistar tantas coisas na vida, algumas coisas ela consegue, outras coisas ela não consegue, mas o fato é que a frustração sempre está presente na vida de uma pessoa que ela não tem Jesus sendo o centro. Se nós olharmos aqui, os discípulos passaram essa noite inteira se esforçando. Às vezes até mesmo uma pessoa que conhece a Deus, ela está dando o máximo da sua energia, o máximo do seu empenho, ela está se esforçando para tantas áreas da vida, mas sempre está frustrada. Sempre está frustrada, sempre está sentindo que alguma coisa está faltando, sempre está sentindo um vazio que não se completa, por mais que se tenha conquistas na vida. E a pergunta a fazer é: será que Jesus está no barco? Você pode estar prosperando financeiramente, mas Jesus está no centro. Você pode estar tendo bons resultados no seu trabalho, mas Jesus está no centro. Você pode estar uma família tranquila, mas Jesus está no centro. Quando nós lemos o Salmo 127, versículo 1 e 2, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá o Senhor aos seus amados o sono. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Então, se eu quero viver uma vida sem frustração, eu preciso ter a bênção do Senhor, e para eu ter a bênção do Senhor, Ele precisa ser o centro, gente. E por que que muitas pessoas não estão, por mais que conheçam Jesus, com Ele no centro? Por causa desse segundo erro que eu vejo aqui, os discípulos cometeram. Eles desceram do barco. Quando eles voltaram daquela pescaria frustrada, eles desceram do barco e estavam já ali prontos a desistir. Eles desceram do barco e eles mostraram um sinal: chega, não vamos mais tentar. Algumas pessoas desistiram de algo que Deus as chamou para fazer, porque
em alguma tentativa sua não deu certo da maneira como você imaginava, então você disse: chega, não quero mais, eu vou descer do barco, eu vou desistir, o desânimo bateu em você e você parou de fazer aquilo que Deus te escolheu e te chamou para fazer. Então o sentimento de frustração, ele bate. Lucas capítulo 9, versículo de número 61 diz: aquele que um dia colocou a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Muitas pessoas estão hoje com um sentimento de frustração, porque em algum momento olharam para trás. Esse foi o segundo erro dos discípulos. E o terceiro erro que eu vejo é que, além de descer do barco, eles guardaram as suas redes. As redes, elas eram a ferramenta principal de trabalho do pescador. Quando eles guardam a rede, eles estão dizendo: olha, vamos deixar isso para lá. As redes de uma pessoa que foi escolhida e chamada por Deus é a habilidade e o dom que Deus colocou em você, um chamado específico para trabalhar em uma área específica, um chamado específico para você servir a Deus no ministério. E aí, quem sabe você guardou as suas redes, você guardou, escondeu o seu talento. Deus deu um talento para você poder utilizar no reino dele, servindo a ele, servindo as pessoas, e você guardou esse talento, você escondeu esse talento. E quando acontece isso, a frustração, ela se instala. Jesus é lindo demais, diga: Jesus é muito lindo. Diga: Jesus é maravilhoso. Manda um beijão para ele assim, ó: Jesus lindão, te amo. Mesmo os discípulos, com essas atitudes e vivendo a frustração, Jesus aparece para mudar o rumo da história e fazer eles terem uma experiência de milagre e de realização. Eu acredito que é isso que Jesus quer trazer para a nossa vida. Agora, o que fazer, pastor, para eu experimentar esse milagre e esse agir do Senhor, tirando de mim a frustração e me trazendo para a realização? Vamos ver o que Jesus orienta os discípulos a fazer. Quando Jesus aparece ali na beira da praia e vê eles frustrados, desanimados, desistindo de tudo, Jesus, ele começa a dar algumas direções, e a primeira delas foi dizer para Pedro: Pedro, volte com o barco para dentro da água. Se nós queremos sair da frustração para a realização, nós precisamos voltar com o nosso barco para dentro da água, voltar para fazer aquilo que Deus um dia nos chamou para fazer. Voltar com um barco para dentro da água significa dizer: eu não vou desistir. Eu não vou desistir de lutar pela minha família. Eu não vou desistir de lutar pelos meus sonhos. Eu não vou desistir de lutar pelos meus filhos. Eu não vou desistir de lutar pelo chamado que Deus tem para a minha vida. Ainda que você tenha sofrido uma decepção,
Ainda que algum acontecimento inesperado atingiu seu coração e deixou você frustrado, é preciso nessa manhã você ouvir a palavra de Deus para você, que diz: levante e volte para o barco, porque a história não acabou, está apenas começando um tempo novo e extraordinário de milagres na sua vida. Volta para o barco! Volta para o barco. Fala para o seu vizinho, batendo nele: irmão, nada de parar, nada de parar. Nada de parar. Pastor, eu já vim aqui hoje, já decidido a parar com tudo. Eu já vim aqui hoje, eu estava decidido a parar. Pois é, Deus ouviu o que você estava pensando, e Ele já está falando para você: nada de parar, você vai voltar para o barco, porque ainda tem muita coisa para você viver, de experiência comigo. Volta para o barco! Mas talvez você está falando bem assim: mas eu vou voltar para o barco. E se der zebra de novo? E se não der certo? Você vai voltar para o barco de uma maneira diferente. Agora, Jesus é o centro. Você vai voltar para o barco e agora você vai seguir exatamente tudo aquilo que Jesus orientar você a fazer. Porque em outro tempo, no tempo da frustração, você estava fazendo tudo do seu jeito e da sua maneira. Agora você vai voltar para o barco, mas você vai seguir tudo aquilo que Jesus te orientar a fazer. Você vai voltar para o barco e não vai ser mais você no centro, não vai ser mais suas vontades no centro. Volta para o barco e diga: Jesus, o Senhor é o centro agora. Jesus, o Senhor está no controle. Não mais eu estou no controle, o Senhor está no controle, e eu vou obedecer tudo que o Senhor orientar. Quando nós botamos Jesus no centro e conseguimos seguir as orientações dele, a nossa história começa a mudar. Ele precisa estar sendo o centro na nossa vida profissional. Lá dentro do nosso trabalho, irmão, as pessoas, elas precisam ver de que Jesus é o centro em nossa vida. Você está dando o seu melhor lá e está produzindo o seu melhor lá, mas as pessoas precisam olhar e ver que Jesus é o centro da sua vida. No nosso dia a dia, as pessoas precisam ver que Jesus é o centro. Nós enfrentamos lutas, adversidades, temos falhas, temos defeitos, mas as pessoas, elas precisam olhar e falar: Jesus é o centro da vida dele. Jesus é o centro da vida dela. Quando nós olhamos o primeiro milagre do ministério de Jesus nessa terra, que foi dentro de um casamento. Você sabe a história. João 2 conta a história de uma festa de casamento que ela acaba o vinho. E vem um sentimento de frustração sobre todos, porque o vinho era um elemento importante para alegrar e animar a festa. Um elemento importante para alegrar e animar o casamento, mas uma hora isso acaba. E aí bate o sentimento de frustração nos noivos, sentimento de frustração nos convidados. Só que uma coisa boa aconteceu no meio daquele casamento. Os noivos convidaram Jesus para poder estar presente naquela festa. E quando Jesus está presente, Maria, mãe de Jesus, olha e vê aquela frustração, reúne todo mundo e fala: olha, dá para mudar essa história, dá para acabar essa frustração. É mesmo, Maria, então como é que muda? Olha, filho, vem cá. Aí diz para todos que estavam naquela festa: obedeçam tudo o que ele disser.
Então, quando eles escutam a orientação de Maria para obedecer tudo que Jesus estava dizendo, Jesus manda separar as talhas, enche as talhas de água, e acontece então ali o seu primeiro milagre, que foi transformar a água em um vinho, e tirar a tristeza de um casamento, de uma festa de casamento, e trazer novamente a alegria, mandar embora a frustração, e fazer com que todos experimentem um tempo tremendo e maravilhoso de realização. Mas qual foi o segredo disso, irmãos? Jesus foi convidado para dentro daquele casamento. Jesus foi convidado para aquela festa. Então, uma pergunta que eu quero fazer para você é: Jesus, Ele está sendo o centro da sua casa, Ele é convidado para estar no centro da sua família. Jesus, Ele é convidado e Ele está presente como o centro do seu trabalho. Porque esse é um ponto de extrema importância para acabar com a frustração e se manifestar a realização. Outra coisa que eu aprendo aqui nessa história: os discípulos, eles experimentaram a realização porque eles saíram do raso com o seu barco e eles foram para um lugar mais profundo. Quando Jesus falou para eles: entrem aí no barco, volte para dentro da água, Jesus disse: vocês vão agora botar o seu barco em um lugar mais fundo do que antes. Sabe qual é um segredo importante aqui nesse acontecimento, irmão? É que não basta voltar com o barco para dentro da água. É preciso voltar com o barco para dentro da água e ir mais fundo do que antes. Ir para um lugar mais profundo. Olha, quantas e quantas vezes que as pessoas, elas voltam, elas param e elas voltam, elas param e elas voltam. Pensem comigo se isso já não aconteceu com você em várias áreas da vida. Você desiste, aí você fala: agora eu vou voltar. Você desiste e a sua vida fica assim, nessa inconstância. Vai, aí daqui a pouquinho para de novo, e aí vai. Sabe qual é a maneira que você pode romper com esse ciclo de vai e para de novo? A maneira que você vai resolver, vai acabar com esse ciclo de ir e voltar, é quando você voltar, você vai dizer: agora eu vou voltar, só que eu vou voltar fazendo o dobro, o triplo, eu vou voltar fazendo 4 vezes mais, eu vou muito mais profundo do que eu fui no início. Quando você faz isso, você rompe o ciclo. Então não é voltar da mesma maneira e nem voltar menos, é voltar mais. Diga aleluia. Acredite, irmão, Deus está chamando você para sair da praia. Deus está chamando você para sair da superfície e ir para um lugar mais profundo. Ezequiel tem uma visão, o profeta tem uma visão de que ele é conduzido para entrar em águas, onde as águas batem aqui, nos pés, e de repente a voz do Espírito diz: caminha mais até que ela bata no joelho. Depois diz: caminha mais até que ela bata na cintura. Tá bom aqui não, caminha mais até subir a cintura. Tá bom aqui não, caminha mais até você perder o controle. Não tem pé, não tem braço. Agora é Deus completamente que vai dirigir e governar a sua vida. Vai mais profundo, meu Deus. Meu Deus, mais profundo. Talvez você sempre esteve no raso. O seu envolvimento com as coisas de Deus sempre foi no raso. Você é uma pessoa que acredita em Deus, acredita em Jesus como seu Salvador, mas o seu relacionamento com Ele sempre foi raso. Você vem para a igreja uma vez por semana,
traz o seu dízimo, traz a sua oferta, e a sua vida vive em altos e baixos de frustração. Então Deus está trazendo você aqui nessa manhã e está dizendo: vamos romper esse ciclo. Eu quero que escrever uma nova história na sua vida, mas para essa nova história começar a se escrever, você precisa ir mais profundo. Mais profundo. Eu vou sair do raso. Sair do raso e ir para um lugar mais profundo significa se afastar das coisas dessa terra. O barquinho estava na beira da praia, pertinho da areia. Jesus falou: tira da terra e vai para o profundo. Existem coisas que Deus quer transformar em nossa vida. E Ele quer transformar para tirar a nossa mente, o nosso coração de coisas que estão muito na terra. Estão nos aprisionando na terra e nos impedindo de viver um extraordinário de Deus. Um extraordinário, irmão, vai além daquilo que é o normal. Que são as vitórias ali, do dia a dia, a provisão do dia. É algo extraordinário que Deus quer realizar em nossa vida, mas para esse extraordinário acontecer, é preciso tirar o coração e a mente das coisas que estão na beira, na terra. E colocar a nossa mente, o nosso coração para as coisas profundas de Deus. Pense, irmão, em qual área que Deus, há algum tempo já está chamando você para você se envolver com a obra dele. Chegou a hora de você dizer sim. Chegou a hora de dizer: eu vou começar, ou eu vou recomeçar, porque você parou e ficou muito tempo parado. Afaste-se das coisas da terra. A cada dia que se passa, irmãos, está mais evidente de que a volta de Jesus está próxima. Por isso precisamos nos afastar das coisas dessa terra e ir para o profundo em Deus. Às vezes, pessoas, elas nos amarram às coisas dessa terra, e aí nós precisamos dizer: eu não vou ficar amarrado com você nas coisas da terra. Deus está me chamando para algo profundo e eu vou para esse profundo. Um outro ensinamento importante é que os discípulos, para tirar o barco da terra e ir para um lugar mais profundo e jogar a rede novamente, eles precisariam de confiar na palavra que Jesus liberou. A palavra liberada. Irmão, essa palavra que é liberada aqui desse altar é uma palavra que vem diretamente do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos toda a palavra que é liberada daqui desse altar tomar para dentro do nosso espírito e falar: é para mim esse negócio, eu vou viver isso, eu vou aplicar isso na minha vida, vai funcionar isso, eu acredito nisso. O que foi que os discípulos fizeram? Eles receberam uma palavra liberada. Jesus falou: tira o barco, vai para um lugar mais profundo e joga a rede de novo. Inicialmente vem aquela dúvida e o questionamento: mas como que eu vou jogar de novo se eu já fiz e deu errado? Foi o que Pedro falou para Jesus: mestre, como que nós vamos jogar a rede de novo se nós já tentamos pescar a noite inteira e não deu nada? Se não deu nada uma noite inteira, como é que vai dar agora por volta de 11 horas da manhã, meio-dia? Na madrugada, que é o lugar bom, a hora boa de dar peixe, não deu nada, como eu vou jogar agora? Jesus fala para Pedro: Pedro,
há uma diferença. A diferença é que agora você vai lançar a rede sobre a minha palavra. Há uma diferença. E a diferença é, eu vou jogar a rede em cima da palavra que Jesus está liberando para mim. E a palavra que Jesus está liberando para mim e para você nessa manhã é: tente novamente, vá mais profundo e não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. Volte e tente de novo. Lute pela sua família, lute pelo ministério, lute pelo seu chamado, lute pelos seus sonhos. Não saia do barco, volte para Ele, porque o tempo de realização está chegando até você. Para receber essa palavra, Pedro precisou de 3 coisas. Para receber essa palavra, nós precisamos de 3 coisas que Pedro fez. Número 1, humildade. O Pedro era pescador experiente. E Jesus era o quê, irmão? Jesus era filho de carpinteiro. O que Jesus entendia de pescaria? Nada. Ele era carpinteiro, então vem um carpinteiro e fala para o pescador: agora você vai pescar. O Pedro, ele se coloca em humildade, porque ele viu que ali estava alguém que era muito mais do que um carpinteiro. Ali estava o Deus Todo-Poderoso. Sabe? Você precisa olhar essa palavra e ver que aqui a palavra que está sendo liberada para você não é a palavra, apenas a palavra de um homem falho, a palavra de pastor Bruno Monteiro, não. É a palavra do Deus Todo-Poderoso, que está vindo como um canal sobre a minha vida e atingindo você e atingindo a minha também. Então eu estou totalmente aberto e humilde, porque eu recebo na minha vida a palavra que vem de Deus. Eu recebo, estou aberto para isso. Eu estou aberto para isso. A segunda coisa que o Pedro, ele colocou em prática, que nós precisamos, ele colocou em prática a fé. Pedro precisou de fé, para quê? Para lançar a rede, para dar o passo ousado. Então nós iremos precisar colocar nos próximos dias a fé em ação. A fé em ação para dar um passo ousado, é algo que Deus já está mostrando. Ele quer fazer em nosso meio, Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Só que para isso acontecer, nós precisaremos dar um passo de fé. E a terceira coisa que o Pedro, ele colocou em prática foi obediência, fé e obediência. Porque quando é algo muito difícil de se acreditar, a fé, ela precisa estar muito ligada com a obediência. É mais ou menos assim: vou fazer, e vou fazer, e vou fazer, e acabou. Mas por que você vai fazer? Deus mandou. E eu vou fazer. Cutuca o seu vizinho e pergunta para ele assim: o que Deus está mandando você fazer? Então bate no ombro dele e fala: faça, e faça rápido. Oh Deus! Pastor, mas irmãos, Jesus poderia ter feito os peixes virem ali, no início. Mas não, Jesus quis encorajar os seus discípulos
a colocar a fé em ação, a colocar a obediência em ação. Então pegar o barco, olha só, pegar o barco e ir com um reminho para um lugar mais fundo, depende de mim. Preparar as redes e lançar, depende de mim. Sou eu que vou remar, sou eu que vou jogar as redes. Pastor, e os peixes irem? Aí não depende de mim, é Deus dando uma ordem, fala: peixe, entra todos vocês na rede do Pedro agora. Muitos peixes, entra. O meu papel e o seu é jogar a rede, o papel de Deus é fazer os peixes irem. Então joga a rede, vai com o remo e lança a rede. O que aconteceu no momento da grande realização? O que é que aconteceu na vida dos discípulos que vai acontecer na minha vida e na sua vida? E eu quero profetizar isso sobre você essa manhã, vai acontecer na sua vida. Você pode dizer um amém? Olha o texto que diz: o versículo de número, coloca no telão aí para mim. O versículo de número, vamos ler do versículo 5 em diante. E respondeu Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que tu mandas? Eu vou lançar a rede. Avança. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Faz assim com a mãozinha assim, ó, e imagina a quantidade de vitórias que virá sobre você ainda esse ano, e fala: é uma grande quantidade de vitórias. Diga aleluia. Faz para o seu vizinho se alegrar e falar assim, ó: é grande a vitória, irmão, é grande. É grande. Calma aí, ó. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que eles quase iriam a pique. Sabe o que significa? De que a vitória, o milagre, a bênção que Deus vai enviar para mim, para você, ela vai ser tão grande, ela vai ser tão poderosa, que não vai caber só em nós. Nós vamos ter que chamar outros barquinhos e falar: vem para desfrutar comigo, porque o negócio é grande demais. Vem, porque isso é poderoso. Vem, irmão, vem, aleluia, vem também. Ó, posso contar uma coisa para você? Posso contar? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Fica meu amigo, porque o que Deus vai me dar é grande demais, e eu vou distribuir para os meus amigos todinho, viu? Então fica, fala para o seu vizinho: fica meu amigo, irmão, fica meu amigo, aleluia. Recebe essa aí, o que Deus vai fazer na sua vida vai ser algo tão grande, tão tremendo e tão poderoso, que outras famílias, muitas outras famílias serão abençoadas por causa de você. Muitas outras famílias serão abençoadas por causa daquilo que Deus vai dar para você, por causa daquilo que Deus vai realizar na sua casa. Muitos serão tocados através do que Deus irá manifestar ainda esse ano em você. Aleluia. Agora, o milagre que Deus fez aqui para os discípulos, tirando eles da frustração e para a realização, ele estava ligado a um propósito. E eu quero que você entenda isso. O milagre que Deus vai fazer em minha vida e na sua vida, ele está ligado a um propósito. É uma coisa ligada. Que propósito, pastor? Isso era o início do ministério de Jesus. Essa foi uma das primeiras experiências dos discípulos com Jesus a respeito de milagre, uma das primeiras. E aí, isso tudo aconteceu ligado ao qual propósito? Olha o que diz o versículo de número
8-11. Coloca na tela e vamos ler junto. 8-11. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: o que foi que Pedro disse? O que Pedro disse? Grita alto. Calma aí, peraí, só o Senhor tá bom e eu vou te explicar aqui, eu vou te explicar. Lá no início, o Pedro olhou e falou: mestre. Ele ainda não tinha tido uma experiência tão sobrenatural como essa. Ele olha Jesus e ele admira Jesus como mestre. Depois do milagre, o Pedro olha Jesus e ele chama Jesus de quê? Tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida, para que a gente possa reconhecer de que Ele é o nosso Senhor. Ele é Senhor absoluto. Ele é Senhor. Outro propósito: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Versículo 7. Pois que o espanto se apoderara dele de todos que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. Versículo 10. De igual modo também Tiago, João, dos filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O milagre estava ligado a um propósito. Qual propósito? Primeiro, Simão e os outros: a partir de agora eu sou Senhor da vida de vocês. Segundo propósito: vocês vão viver para me servir e pescar outros homens. O milagre que Deus irá fazer na minha vida e na sua vida é para nós reconhecermos de que Ele é nosso Senhor. E número 2, é para nós levarmos essa palavra transformadora para outras pessoas. Se você receber um milagre no seu casamento, isso não é só para você, para ficar em você. É para você levar a transformação que Deus fez no seu casamento para poder salvar outros casamentos. Se Deus realizou um milagre na sua vida financeira e profissional, isso não é para ficar só em você. É para você levar esse milagre para outros, dizendo de que Deus é Senhor e Ele pode abençoar a vida de todos os que se rendem diante dEle. Se Deus te transformou, libertando você das drogas, se Deus libertou seus filhos, se Deus te curou da depressão, isso tudo está ligado a um propósito. A partir de agora, você vai pescar outros homens. Dê um aplauso a Jesus. Esse texto é a prova, irmãos, de que Deus muda a história de uma pessoa, muda uma realidade de frustração e traz a realidade da realização.